Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor, e hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o gráfico de peso e balanceamento, e na verdade o conceito de peso e balanceamento, o que é peso e balanceamento, como funciona na aeronave e alguns conceitos atrelados que eu gostaria de destacar para vocês. Então, pessoal, vale destacar, tudo que eu vou falar aqui de peso e balanceamento vem da minha experiência no Aeroclube e, na verdade, de dois livros, desse aqui, Performance de Aviões a Jato, e do livro do Thiago Brenner, Aircraft Performance, Weight and Balance. É um livro que eu sempre mostro aqui no canal. Esse aqui também é um livro bem legal, bem visual, tanto para quem quer aprender sobre peso e balanceamento, que é uma coisa muito importante para a parte da aviação, e tanto para quem vai fazer prova de piloto de linha aérea, prova de piloto comercial. A gente tem que estudar esse livro aqui. Estou baseando tudo que eu vou falar aqui nesse aqui e no livro do Thiago Brenner. Então, pessoal, o que é o peso e balanceamento do avião? Eu gostaria que vocês imaginassem o avião como se fosse uma gangorra. Tudo que a gente colocar de um lado vai pender mais para um lado, tudo que a gente colocar de outro vai pender mais para o outro lado. E um conceito físico atrelado à gangorra que já é legal destacar é: imaginem duas crianças brincando em uma gangorra. Temos o ponto central da gangorra e a gente tem as duas crianças numa ponta. Eu acho que vocês já brincaram de gangorra na infância, né? Eu espero que sim. Se você tem duas crianças e a desse lado que é mais pesada, a gangorra vai descer para esse lado. Se eu chegar essa criança para mais perto do centro da gangorra, chega um momento que o sistema vai entrar em equilíbrio. E mesmo que a criança seja mais pesada do que a do outro lado, o sistema vai estar equilibrado. Então o conceito físico atrelado a isso é: quanto mais perto do centro, mais peso você precisa, e quanto mais longe do centro, menos peso você precisa. A gente atrela esse conceito de balança pensando em dois conceitos da aeronave: no centro de gravidade e no centro de pressão, que é um outro conceito que eu falo um pouco mais pra frente. E a ideia da gangorra funciona assim: se a gente coloca muito peso no nariz do avião, a gente tende a voar com o nariz mais pesado. Isso significa que a gente vai ter menos estabilidade na aeronave. O nariz vai ser mais pesado, a gente vai ter que fazer mais esforço para decolar e mais esforço para fazer manobra. Então significa que ela tem mais estabilidade e menos manobrabilidade, que é a habilidade do avião de responder aos nossos comandos. Ela vai ficar uma aeronave mais dura, seria algo próximo disso. E se a gente coloca mais peso na cauda do avião, aí a gente tem uma aeronave mais manobrável e menos estável. Então, por exemplo, um caça, ele precisa ser muito manobrável e, consequentemente, a gente paga isso sendo pouco estável. Um avião de passageiros é mais interessante que ele seja mais estável, só que a gente também não pode deixar a manobrabilidade de lado, então a gente tem que ir achando um meio termo. Mas a estabilidade é uma coisa mais interessante para alguns casos, a manobrabilidade é outra coisa interessante para outros casos. Qual que seria o centro do avião? Qual que seria esse centro da gangorra quando a gente está falando de avião? Esse conceito a gente chama de CG, ou centro de gravidade. Esse centro de gravidade é um ponto específico na fuselagem do avião ali, que a gente poderia colocar o avião em cima de uma estaca e ele se manteria estabilizado em cima dessa estaca. Então o centro de gravidade é um centro que concentra todas as forças da aeronave e ele está balanceado, ou seja, ele está ali posicionado de forma que a aeronave fique mais estável em relação a essas forças físicas. Então agora imaginemos uma aeronave voando. Quando a gente está pensando em sustentação, peso, arrasto, tração, que são as forças físicas associadas aí à aeronave, o peso, a gente pensa nele relacionado com o centro de gravidade. Então o peso do avião, ele vai atuar embaixo do centro de gravidade. É como se todo o peso daquela aeronave se concentrasse embaixo do centro de gravidade. E a gente tem um limite para esse passeio do centro de gravidade. Esse passeio é onde a gente pode colocar de peso na aeronave para que ela fique dentro dos limites. Porque, óbvio, se eu socar coisa na frente de um Cessna, chega uma hora que ele só não vai decolar. Então, não adianta eu só tocar um monte de coisa lá na frente, porque ele tem um limite de CG para frente e também na cauda. Chega uma hora que você vai começar a corrida de decolagem, ele vai cair e bater a cauda no chão, porque ele está muito pesado atrás. Então, não funcionaria também. E voltando naquela ideia que a gente estava comentando sobre as 4 forças físicas que atuam na aeronave, a sustentação, peso, arrasto e tração. A sustentação, às vezes nos livros de teoria de voo no início ali, eles vão mostrar como se a sustentação também partisse do centro de gravidade. Mas na verdade a sustentação vai partir do centro de pressão. Que
que é um centro mais ou menos aproximado ali na asa de uma aeronave, que vai gerar um máximo de sustentação, de acordo com o princípio de Bernoulli, de acordo com o perfil da asa da aeronave, enfim. O conceito mais importante que eu gostaria que vocês entendessem é sobre o centro de gravidade. Então, resumindo, o centro de gravidade é o centro em que o peso da aeronave estaria sendo concentrado ali no meio da aeronave. Ele pode ser mais para frente, como eu falei para vocês, então a gente teria um nariz mais pesado, uma aeronave mais estável, ou ele pode ser mais para trás, então a gente teria uma cauda mais pesada, seria uma aeronave mais manobrável. Agora, indo para o gráfico de peso e balanceamento, essa é a cara de um gráfico de peso e balanceamento. A gente pode chamar ele também de envelope da aeronave, envelope de peso e balanceamento, porque ele parece um envelope, né? E os caras decidiram chamar de envelope. A gente vai ouvir termos como a aeronave está no envelope, a aeronave está fora do envelope. Para a gente entender esse envelope, a gente precisa de um outro conceito, que é a linha datum. Linha datum é uma linha imaginária criada no nariz do avião. Os engenheiros criaram quando eles foram inventar lá os projetos das aeronaves. E a partir dessa linha datum, a gente tem o que a gente chama de estações, que, se eu não me engano, são medidas em polegadas. Quanto mais atrás, mais longe da linha datum, maior vai ser o número. E a linha datum é uma referência que a gente tem quando a gente está criando ali o gráfico de peso e balanceamento. E, na verdade, para a gente entender aonde estão posicionadas as cargas ali na aeronave. Então, se a carga estiver mais para trás da linha datum, ou seja, mais na cauda da aeronave, ela vai estar mais distante do centro, como o exemplo da gangorra que eu dei. A gente precisa colocar um peso maior perto do centro para a gente compensar esse peso longe do centro. Então é uma gangorra ali, mais ou menos, para a gente manter o avião sempre o mais equilibrado possível. A linha é, na verdade, uma referência que a gente tem, uma referência imaginária, para a gente conseguir localizar as cargas ali dentro da aeronave. E um detalhe secreto aqui importante é, para aeronave pequena, a gente usa a linha datum. Para aeronave grande, jato e tudo mais, a gente vai usar um negócio chamado MAC, que é Mean Aerodynamic Chord, que seria a corda média aerodinâmica, e aí em porcentagens e tudo mais, enfim, isso tem a ver com a asa da aeronave e não mais com uma referência no nariz do avião. Pode ser também utilizado em linha datum, mas como a aeronave de grande porte, né, tipo um jato e tudo mais, ele é muito grande, os valores de linha datum eles começam a ficar muito altos, e aí fica um negócio, tipo, realmente fazer umas contas muito bizarras, e aí eles simplificaram e colocaram em porcentagens e tal, fica uma coisa um pouco mais fácil. Mas a linha datum, a gente sempre vai multiplicar o peso da carga pela posição da linha datum, sempre igualando tudo, e aí faz as contas lá de peso e balanceamento. É uma conta mais de cabeçada de matemática mesmo, mas na real a gente não precisa saber fazer não, mas se vocês quiserem, é interessante que vocês saibam. Tem vários exemplos nesses livros de peso e balanceamento. Aqui é mais para introduzir vocês no assunto mesmo. Voltando lá pro gráfico, na parte do início do gráfico, que seria, se a gente estivesse olhando de frente, seria a parte da esquerda, a gente tem a linha datum. Então, tudo que a gente fizer de peso e balanceamento e estiver mais para a esquerda, significa que está mais perto do nariz da aeronave. Tudo que estiver mais para a direita, significa que está mais perto da cauda da aeronave. O gráfico, ele tem vários recortes, que eu me lembro, o gráfico do Cessna, ele é um gráfico mais, tipo um retângulo deitado, um losango, alguma coisa assim, um trapézio, sei lá. Mas os gráficos de aeronave grande, eles já têm os formatos mais diferentes, assim, tipo um diamante, um negócio assim. E aí vai ter a ver com vários fatores ali de limite da aeronave, para não pesar demais a carga atrás da aeronave e aí bater a cauda no chão. Ou, por exemplo, quando você está embarcando a carga da aeronave, você não pode botar peso atrás demais, porque senão você vai bater a cauda da aeronave no chão. Tem os limites de trem de pouso, tem vários limites ali associados às aeronaves a jato. Por isso que o gráfico ele vai ser mais recortado nos jatos. Mas nos Cessninhas ele vai ser mais simples, até porque, assim, 2 tripulantes. Você não vai botar 500 quilos de carga num Cessna, porque você, né? Enfim, só no garimpo, né? Mas na vida real a gente não bota, não. O gráfico ele serve, então, para visualmente a gente entender os limites operacionais ali da aeronave em relação aos pesos. Quanto mais para cima a gente vê um ponto, mais pesada vai estar a aeronave, quanto mais para baixo ali no gráfico, mais leve vai estar a aeronave. Então, basicamente, um gráfico de peso e balanceamento, ele serve para isso. Foi uma pergunta que o meu examinador da ANAC me fez na prova de piloto privado. Quando você está explicando o gráfico, você imagina isso. Na esquerda a gente tem a linha datum. O que estiver mais perto da linha datum está mais perto do nariz. O que estiver mais longe da linha datum, ou seja, para a direita, está mais perto da cauda do avião. Quanto mais perto do nariz, mais estável a aeronave. Quanto mais perto da cauda, mais manobrável é a aeronave.
Então, pessoal, essencialmente são esses os conceitos que eu gostaria que vocês soubessem sobre peso e balanceamento. Claro, esse vídeo é uma introdução no assunto, não é um vídeo preparatório para a banca da ANAC, nem para você fazer o cheque de piloto privado, comercial, alguma coisa assim. É mais para vocês conhecerem alguns conceitos. Mas os conceitos que eu acho que são mais interessantes, eu já falei, que são o CG, o centro de gravidade, que é talvez o mais importante de peso e balanceamento, o CP, que é o centro de pressão, que é onde atua a sustentação na asa da aeronave, a linha Datum também, que é importante, como você lê o gráfico. Assim, é uma matéria muito mais extensa, muito mais extensa mesmo. Quando a gente tem uma aeronave de 2 motores, a gente precisa entender como vai funcionar a tração do motor, diferente por a gente ter perdido um motor, ou as velocidades, a V1, a VLOFT, a V2, a VR, velocidade de stall, velocidade mínima de controle no ar, velocidade mínima de controle no solo. Tem várias velocidades associadas, que é o estudo de peso e balanceamento e performance de aeronaves a jato. Mas essa é a introdução que eu queria falar para vocês. Então, resumindo, CG, CP, linha Datum e a leitura do gráfico. Aproveita esse convite para vocês conhecerem um pouco mais do meu canal. Falo bastante de aviação aqui. Às vezes falo de algumas outras coisas, mas normalmente é mais de aviação mesmo. E se você acha que ficou faltando alguma coisa no vídeo, deixa aqui embaixo no comentário pra gente trocar uma ideia e tudo mais. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos de aviação e espero que vocês tenham gostado. Valeu!